do Senhor. Tá bem? Então vamos estar chamando o nosso amado pastor. Ele foi por indicação de nossos pastores amigos. Ele esteve pregando na igreja do pastor Daniel, do pastor Ezequiel, pastor Alexandre Quintanilha, qual nós conhecemos, e ele nos deu essa indicação. Ele também trouxe ali alguns livros, depois que ele vai estar no final falando sobre os livros, né? É melhor ele falar dos livros, né? Não sei se ele é o escritor ou se ele é o leitor. É o escritor ou o leitor? Não, é o pastor que acredita comigo. Então você é o leitor, que o outro é o escritor. Né? Eu falo isso porque é o seguinte, porque esse pastor cheio, né? O escritor conhece 100%, o leitor só 70%, só tem 70%. Né? Aí quando você faz uma prova daquele livro, automaticamente tem que tirar 7. Agora o professor tem que tirar 10, que o escritor, porque ele que escreveu, né? Porque eu falei, se o escritor é o leitor, não, sou o leitor, né? Que é alguém que escreveu. Mas automaticamente ele já estará escrevendo o livro. Até o ano que vem já vou estar colocando já um livro já em circulação também. Né? Amém? Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. 9 horas nós terminamos. Tá bom. Aquele hora ali, tá bom o relógio? E hoje está sendo uma dobrada. Não, mas eu consigo enviar quantas 9 horas? São 8h25. Então tem 35. 35 minutos. Então tem 35. Aí eu me ligo para 35 minutos. Quando fechar o tempo, eu vou ali atrás, eu vou até mostrar para aqui assim, ó. Tempo, 5 minutos. Quando faltar 5 minutos, você vai ali e fala assim: a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Queria convidar os irmãos a abrir a Bíblia em João capítulo 5. Nós vamos estar lendo a partir do versículo 1, que diz assim: podemos? Sim. João, Evangelho de João, capítulo 5. Podemos? Amém. Diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda. Desculpa se a minha tradução está diferente, tá? É chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitar as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico e fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é este homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que foi Jesus quem o tinha curado. Amém. Senhor, em nome de Jesus, te dou graças, Senhor, por estar aqui no meio dos meus irmãos, Senhor, em comunhão com eles, Senhor, te dando culto aqui nesta noite, ó Deus amado.
Senhor, fala com o teu povo. Eu não tenho nada para dizer aqui, Senhor, mas o teu Espírito fala aqui nesta noite. Que o Senhor possa vir, Senhor, de forma poderosa, falar aos nossos corações. Eu careço da palavra, assim como todos eles que estão aqui também, Senhor. No nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Vamos assentar, os irmãos. Eita glória! Irmãos, eu vou ser bem direto nessa palavra. Aqui tem três coisas. Tem três coisas que nós precisamos observar aqui para que a nossa vida cristã seja bem sucedida, no sentido não de riquezas, não no sentido de bens materiais, mas uma vida cristã que agrade a Deus, que glorifique a Deus, uma vida cristã que mesmo que você esteja nas piores condições, você ainda assim emanará a luz de Cristo e glorificará a Deus em qualquer situação. Aqui a gente tem, nós vemos a história. Jesus estava indo a uma festa, em frente à porta das ovelhas havia um tanque de Betesda, como diz aqui, que era aramaico, chamava esse nome, e ali havia muitos doentes, e Jesus entra ali e cura um homem, que jazia daquela doença há 38 anos. Mas aqui nessa história, nós temos três coisas a observar. A primeira coisa que eu quero deixar para você, para que você observe, é o seguinte: Jesus estava indo a uma festa, né? Ele estava indo a uma festa. E a Bíblia fala que perto da porta da cidade de Jerusalém, a porta das ovelhas, em frente havia esse tanque, e ali havia muitos doentes. E o que eu vejo aqui, na verdade, é Jesus fazendo aquilo que ele havia ensinado quando ele ensinou sobre a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano, ela diz o quê? Que um homem foi assaltado numa estrada, bateram nele e largaram ele na rua. E as escrituras dizem na parábola que um fariseu vem descendo e olha aquele homem machucado, atravessa a rua e passa direto. Depois vem um levita e faz a mesma coisa. E no último lugar vem o samaritano que estava de passagem, estava viajando para um local, e ele vê aquele homem, ele para, desce do seu cavalo, usa o seu vinho, para curar, para jogar sobre as feridas daquele homem, usa o seu óleo para jogar na ferida daquele homem, pega aquele homem, coloca em cima do cavalo dele, leva para uma hospedaria, hospeda aquele homem, paga e ainda fala para o dono da hospedaria: amanhã, se precisar, eu voltarei aqui e arcarei com o que mais eu necessitar. Ou seja, aquele homem parou a sua viagem para atender a necessidade de alguém que estava ali. Jesus ensinou isso, e como o nosso Jesus, ele sempre dá o exemplo, ele não é como muitos que falam, mas não fazem, como os próprios fariseus diziam. Jesus falou: vocês são hipócritas, vocês colocam peso sobre os ombros do povo, mas não levantam um dedo para carregá-los. Mas Jesus está aqui ensinando, e ele faz exatamente aqui nesse texto que a gente leu. Ele desvia da festa, ele ia para uma festa, ele deixou de ir, deixou de fazer algo que ele gostaria, que daria um prazer a ele, daria divertimento, para atender a necessidade de um doente, de alguém que precisava dele. Esse é o primeiro ponto que nós temos que observar para termos uma vida cristã que glorifica a Deus. A vida do outro é prioridade em prol da nossa vida. Aleluia. Nunca a nossa vida estará antes da vida do nosso irmão. É isso que a Bíblia ela nos ensina. Amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e depois amarás o teu próximo como a ti mesmo. Meu Deus.
o nosso próximo, você está aqui, você serve a Jesus, você está no Evangelho, não é para receber, para dar a sua vida, para derramar a sua vida, para que vocês cuidarem uns dos outros, assim como em outra igreja os irmãos cuidaram uns dos outros, e quando você encontrar os irmãos da outra igreja, você cuidar uns dos outros, e assim a gente segue segundo a vontade de Deus, amando uns aos outros. Jesus foi muito claro, e assim vocês serão os meus discípulos, se amarem uns aos outros. A marca do cristão não é quantos cambalhota ele dá, não é quantos rodopios ele dá, não é quanto ele fala em línguas, não é. A marca do cristão é o amor. Aleluia. É a principal marca, não há nada, porque o diabo pode fazer sinais, o diabo pode fazer sinais e maravilhas, mas ele não pode amar. E eu e você podemos amar, e é o amor, que caracteriza a nossa vida. Amém, Jesus. Nós somos conhecidos como cristãos pelo amor. E o amor a quem? A nós mesmos? Não. O amor ao outro. E Jesus faz isso aqui muito claramente. Irmãos, ele está indo a uma festa e desvia o seu caminho para atender a necessidade daquele doente. Quantos de nós, muitas das vezes, continuamos a nossa programação e não atendemos a necessidade do outro? Quantas vezes a gente sabe que o irmão está com problema, que precisa de uma ajuda, mas você dá prioridade aos seus afazeres, àquilo que te dá conforto, te dá prazer, mas não atende a vida do seu irmão. Isso não agrada a Deus. Não agrada a Deus. A vida no Evangelho é uma vida de entrega. Você não está aqui, claro, o Senhor nos abençoa, mas a Bíblia é muito clara em dizer em Efésios que nós já recebemos todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Tudo que você tinha para receber, você já recebeu. Você já recebeu. Não tem nada para você receber mais. Tudo já foi te dado em Cristo Jesus. Você está aqui para dar a sua vida, para dividir ela, para dividir, como diz no livro de Atos, não havia necessidade entre eles, e vocês dividirem aquilo que toda vez que você tem, para abençoar o irmão. Nós não podemos estar insensíveis à necessidade do nosso irmão. Nós não podemos saber que o nosso irmão está com dificuldade em alguma coisa e nós termos mais do que precisamos e não dividirmos com ele e não atendemos a necessidade dele. Isso não é ser cristão. Isso não é ser cristão. Jesus aqui abre mão de ir a uma festa para atender a necessidade daquele doente. Aquele doente foi prioridade para Jesus. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, muito importante, que você vai ver na Bíblia inteira, o tempo inteiro, é a questão da obediência à vontade de Deus. A Bíblia fala que havia muitos doentes ali no tanque de Betesda, muitos doentes, cegos, paralíticos, mancos, mas as Escrituras me dizem que Jesus curou um homem só ali. Só curou somente um homem. Em todos os lugares você vê Jesus curar todos, mas ali ele só curou um homem, porque era a vontade de Deus que ele só curasse um homem ali. Por mais que ele quisesse, eu creio que Jesus gostaria muito de ter curado a todos, mas Jesus não estava ali para fazer a sua vontade, estava ali para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, irmãos, ela passa pela nossa obediência, e a obediência ela é irrestrita, ela não pode ser menos e nem pode ser mais. Eu não posso fazer mais, claro, mesmo que o resultado seja bom. A obediência a Deus ela é irrestrita. Jesus falou: eu não faço aquilo, eu só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer, e eu só digo aquilo que eu ouço meu Pai dizer, nem mais nem menos. Essa é uma estratégia muito usada pelo diabo, irmãos. Quando ele não consegue te puxar no cavalo, ele te empurra para você cair do outro lado.
Ou seja, quando ele não consegue fazer você desobedecer, ele faz com que você obedeça além do que você deveria obedecer. E aí você toma a frente de Deus. E aí você faz além. Mas não importa, ele ia curar todos. Amém, ele poderia curar todos, mas não era a vontade de Deus que ele curasse todos ali. Somente aquele homem. A Bíblia fala que o Espírito Santo impediu Paulo de entrar em 2 cidades. O Espírito Santo impediu. E ele ia lá pregar o Evangelho. Era uma coisa boa ou não era? Era ou não era uma coisa boa ele pregar o Evangelho e ganhar alma também? Mas o Espírito falou o quê? Não, eu quero que você vá para outro lugar. E ele obedeceu. Irmãos, Romanos 5,19 diz que pela desobediência de um só homem, todos nós estamos nessa situação aqui hoje. Perseverando, lutando, buscando a santidade a cada dia, como o irmão bem aqui falou aqui, perseverando até o dia que o Senhor chamar a gente para o reino dele. Mas o mesmo texto diz que pela obediência de um só homem, todos nós fomos feitos justos. Para você ver como a obediência a Deus é importante. Meu Deus. E essa obediência, ela é irrestrita, ela não pode ser questionada. A Bíblia fala que por 3 anos Isaías andou nu. Andou nu. Porque Deus queria usar a vida dele para mostrar a Israel que Israel estava nu diante do Senhor. Aí eu te pergunto, e olha que Isaías não era novinho não, tá? Era bem velhinho, não tinha nem um corpo bonito para mostrar. Não, é verdade. Aí eu te pergunto, se Deus pede isso para mim e para você, será que estaremos prontos a obedecer? A obediência é muito, talvez, eu costumo dizer isso, a obediência é muito difícil, pastor. A gente acha, eu obedeço a Deus, mas obedecer a Deus não é fácil. Porque quando Deus vê em você um coração rendido a Ele, Ele pode te pedir coisas que vai te deixar com vergonha, vai te deixar desconfortável, vai te deixar muitas das vezes, vai forçar você a fazer aquilo que normalmente você não gostaria, mas não importa. Você não está no Evangelho para fazer a sua vontade. Você está no Evangelho para fazer a vontade de Deus e que Deus lhe consuma como Ele quiser para a glória dele. Amém. Que Ele faça de você o que Ele quiser, para que você glorifique a Ele cada vez mais. Esse é o Evangelho para o qual nós fomos chamados. Para que através de nós a glória de Deus brilhe. Que você seja um instrumento onde as pessoas vão te olhar e vão ver Cristo brilhar na sua vida. Oh, Deus. É assim que você vai ganhar, é assim que Deus vai ganhar almas através de você. É assim que o Senhor vai alcançar vidas através de você. É assim que você vai mudar a história da sua casa. É assim que você vai mudar a história da sua família. Aleluia. É assim, é obedecendo ao Senhor. Obedecendo, né? A Bíblia fala, tem muitos exemplos. Moisés era o Jesus do Antigo Testamento. Ele era o libertador do povo. E ele ainda fala assim, chegará um tempo que Deus levantará um no meio de vós como eu. Então ele faz essa comparação dele com Jesus. E por causa de uma desobediência, Moisés foi impedido de entrar na terra prometida. Uma só. Para você ver como Deus ele dá valor à obediência. E quanto mais responsabilidade você tem, mais você precisa obedecer. Porque Saul foi o primeiro rei. Saul foi o primeiro rei de Israel. O povo até então ele não tinha tido rei ali. Então os olhos do povo estavam naquele rei. Caramba, nosso primeiro rei, que legal, que rei grandão, bonitão. E aí Saul desobedece a Deus quando Deus manda ele matar o rei Amalequita e matar tudo lá, não deixar vida nenhuma, nem de animais, de ninguém. E Saul vai e traz ovelhas, bodes para sacrificar ao Senhor e deixa vivo o rei Amalequita. E aí Samuel fala para ele assim: o que você fez? Ele, não, é aquela história, né? Aí que eu digo para vocês, é a justificativa, ou seja, o fim justifica os meios? Não, não justifica.
Ele falou assim, não, mas nós separamos esses bois, os melhores, para sacrificar ao Senhor. Eles iam, né? Era uma coisa boa ou não era? Sacrificar a Deus, honrar a Deus, mas não importa. Deus não queria que ele fizesse aquilo. E aí Samuel falou para ele assim, você acha que Deus se agrada mais da gordura de bodes e carneiros do que lhe obedeça? Ele faz essa pergunta para Saul. Imagina a cara de Saul, né? Sem ter o que responder. Aí ele fala, é melhor obedecer do que sacrificar. A obediência, ela é melhor do que qualquer sacrifício. Aleluia a Deus, louvado seja o teu nome. Então, às vezes a gente fica fazendo um monte de sacrifício para o Senhor, né? Abrindo, mas não obedeço nas coisas simples. Não obedeço nas menores coisas. Não agrada a Deus. A obediência é algo que Deus preza e preza muito, irmãos. Meu Deus. Muitos. E ele era o rei, então, ou seja, a responsabilidade dele ali Deus tirou o rei de Saul, porque ele era, todo mundo estava com os olhos nele. Então, assim, a responsabilidade dele era muito grande, e ele dá um erro tamanho desse na frente de todo o povo. Para você ver como Deus pesa com a obediência. A Bíblia fala de Oséias, né? Oséias, ele falou assim, vai lá e casa com a prostituta. E ela vai te trair, você vai perdoá-la, e ela vai te trair, você vai perdoá-la. Porque eu quero mostrar para Israel o que eles fazem comigo. Deus usando a vida de Oséias para mostrar a infidelidade do povo. E se Deus quiser usar a minha vida e a sua para fazer algo nesse sentido? Será que nós estaríamos prontos para obedecer ao Senhor? Então, assim, obediência a Deus, porque assim, irmãos, não é fácil obedecer ao Senhor. Para obedecer ao Senhor é preciso você ter uma vida no altar de Deus, uma vida de oração, uma vida de entrega, uma vida de renúncia, no sentido não que você também não vai poder sair, não vai poder, né, curtir uma coisa ou outra na vida. Não estou dizendo isso, não estou aqui querendo trazer para uma religiosidade a ponto de que você não vai. Não estou dizendo isso, estou falando que isso tudo é secundário diante da vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é soberana. Aleluia. Aleluia. E precisa ser na minha vida e na sua vida. A Bíblia fala de Ezequiel, né? Ezequiel, Deus fala para Ezequiel assim, ó, se despede da tua esposa que eu vou levar ela. E você não vai poder chorar, você não vai poder se lamentar. Imagina que situação, né? Imagina Deus falar isso para o seu marido, para a sua esposa, para um filho seu. Ó, vou levar seu filho hoje, você não vai poder nem chorar. E a Bíblia fala lá que Deus falou com Ezequiel de manhã, a esposa dele morreu de tarde. E lá diz, assim como o Senhor falou, Ezequiel fez. E Ezequiel não chorou e não se lamentou. Sabe, irmãos, estão entendendo o nível de obediência? A sua vida, como a sua vida, Deus pode querer usar a sua vida para glorificar o nome dele? Aleluia. Você está compreendendo isso? Né? Jesus aqui obedeceu a Deus. Tu acha que Jesus não queria curar os outros que estavam ali? Você acha que Jesus não queria curar aqueles doentes? Claro que queria. Mas ele estava ali não para fazer aquilo que ele queria, mas a vontade de Deus. Então esse é o segundo ponto, obediência. A obediência a Deus é fundamental para uma vida cristã de sucesso, não diante dos homens, mas diante de Deus. E a última coisa é o que diz aqui um pouco mais no final. Jesus chega para aquele homem e fala assim, você quer ser curado? Não, eu quero que você busque uma Coca-Cola para mim. Né? Óbvio. O que aquele homem queria? 38 anos paralítico, no tanque de Betesda, ele queria o quê? Não, estou aqui querendo pegar um pouquinho de sol. Não, ele queria ser curado. Você fala assim, você acha que Jesus não sabia aquilo que ele queria? Claro que sabia. Mas Jesus queria que ele falasse. Que ele falasse exatamente aquilo que ele disse. O que ele disse? Ele nem respondeu a Jesus. Quando Jesus pergunta, ele fala assim, Senhor, eu não consigo ninguém para me levar às águas. Não consigo ninguém.
E quando eu tento ir sozinho, alguém entra na minha frente e recebe a cura antes de mim. Aqui vai a última coisa. Dependa de Deus. Amém. E aquele homem estava dependendo de quem? De alguém que o levasse, ou ele mesmo estava tentando ir com as suas próprias forças. E não vai ter êxito assim. Jesus estava ali, ó, é eu que vou te curar. Sou eu que estou aqui. Muitas das vezes, é claro que nós temos que ajudar uns aos outros, esperar de um irmão é uma coisa, mas depender dele é outra. Você não pode depender de um irmão para fazer algo para Deus. Você não pode depender de um irmão para tomar a frente de um trabalho na igreja ou de alguma coisa. Não, vai lá, meta a mão e faça. Vai lá, faça você. Você não... E quando eu falo esse faça você, obviamente, né? Com a ajuda de Deus. Porque nós sozinhos, Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Nada. Às vezes a gente tem um problema na nossa vida e nós tentamos exaustivamente resolver aquele problema segundo nossa própria inteligência, nossa própria força, e perdemos tempos e mais tempos e mais tempos. Quando estamos cansados, é que vamos buscar em Deus. Vamos buscar a solução em Deus. E não pode ser assim. Né? Não pode ser assim. Você e eu servimos a um Deus que uma só palavra ele reverte toda qualquer situação. Basta ele querer. Aleluia. Basta ele querer. É claro que as situações adversas na nossa vida, muitas das vezes, elas nem sempre vêm do diabo. Ainda que o diabo seja um instrumento, né? Mas às vezes o Senhor quer que você passe por aquilo. Porque não há outra forma de você amadurecer e de você ser corrigido se não for através de uma adversidade. Não há. Né? Você só cresce na dificuldade. Qualquer um é assim. Né? Você educa os seus filhos da mesma forma. Você coloca ali, Hebreus 12 fala sobre isso, né? Que a disciplina do Senhor é como a disciplina de um pai ao filho. E se você não aceita ser disciplinado, você não é filho, porque a disciplina é para os filhos. E ele fala assim, nós nos submetemos ao pai terreno, quanto mais vamos submeter a Deus. E Deus muitas das vezes cria situações, né? Ou não, talvez não crie, mas permite as situações para que você seja corrigido, né? Às vezes você está fazendo alguma coisa, como eu falei, de obedecer a Deus, de fazer a vontade de Deus, às vezes você não está obedecendo ao que Deus quer. E Deus permite aquela adversidade vir para que você busque a Ele e aprenda ali que você tem que obedecê-lo. Porque sabe, queridos, a obediência pode custar a sua vida. Hoje, glória a Deus, estamos aqui numa igreja, mas chegará um tempo que não vamos poder reunir num lugar desse. Vai chegar um tempo que talvez não seja, se for na minha geração, na geração de vocês, que se desencadear aí o fim, né? Vai chegar um momento que nós não vamos poder ir para um lugar desse. E você vai precisar ouvir a Deus, vai precisar discernir e obedecer a Deus, porque talvez a desobediência custe a sua vida. Se Deus mandar você ir e você ficar, você pode morrer. Ou se você ficar ao invés de ir, você pode morrer. Então, assim, a disciplina, muitas das vezes, Deus ele permite as coisas para nos ensinar mesmo, para nos ensinar a obedecê-lo, para a gente afiar o discernimento, para a gente afiar a ouvir a voz de Deus, porque isso é algo que Jesus falou que era para nós. Ele falou assim, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Então nós precisamos ouvir a voz de Deus, porque eu só consigo obedecer no momento que eu ouço, que eu entendo. Se eu não souber o que tem que fazer, como é que eu vou obedecer? Preciso saber o que Deus quer para poder obedecer. Agora, se eu não oro, não leio a palavra, não me dedico, como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber a vontade de Deus? Não tem como.
E a outra forma é o quê? A outra, pô, é a pressão isso aqui. Né? E a outra coisa é o quê? Gera amadurecimento, né? O amadurecimento, ele é uma forma de nós crescermos espiritualmente. Às vezes a adversidade vem para que você possa, sabe, em Deus vencer aquilo. E é exatamente o que aquele homem estava fazendo totalmente ao contrário. Ele estava tentando, esperando a ajuda de alguém, ou ele tentando com as suas próprias forças. Mas não, nossa dependência precisa ser de Deus. Nós precisamos depender do Senhor, nos colocarmos na dependência dEle. Então, assim, não existe uma vida cristã bem-sucedida se eu não amar o próximo, se eu não obedecer a Deus e se eu não depender e andar com Deus. Não tem como. Né? Então eu queria que você meditasse sobre isso. Né? Que você fosse para a sua casa hoje, né? Examinasse a si mesmo e ver e falar com você mesmo. Sabe, eu tenho amado meu irmão como a mim mesmo. Eu tenho dado prioridade ao meu irmão antes de mim. Eu tenho realmente obedecido ao Senhor. O que o Senhor tem falado ao meu coração, eu tenho feito exatamente como Ele quer. Porque talvez, irmão, você não consiga o resultado que você quer na sua família, ou no seu casamento, ou na sua casa, porque você não está obedecendo. Deus tem lá a forma de te dar essa vitória, mas você precisa obedecer a Ele. Porque as coisas têm que serem feitas do jeito dele, não do seu. Porque senão não adianta, Ele sabe das coisas também. Ele sabe das coisas. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Então, se coloque na vontade de Deus. E por último, dependa do Senhor para todas as coisas. Não tente com a sua própria força, não se estribe no seu próprio entendimento, mas busque o Senhor. E, irmãos, o Senhor, ele não está à disposição só para as coisas grandes, não. Busque a direção do Senhor para as pequenas coisas. Deus quer participar da sua vida nas pequenas coisas. Ele quer tudo, Ele quer participar de todas as coisas. Ele é a sua direção em tudo. Não é só na hora que você vai escolher, sei lá, um lugar para morar. Não é só quando você... Não, é nas pequenas coisas. Senhor, como é que... Senhor, eu quero ir na padaria comprar pão. Posso ir? Porque às vezes, no meio do caminho, tem uma bala perdida que vai achar você. Ainda mais vocês que moram aqui na comunidade. Então, veja, né, isso pode acontecer. Então, saia debaixo da vontade de Deus. Saia debaixo da direção de Deus. Isso pode preservar a vida de vocês. Amém, queridos? Era isso que eu queria dividir com vocês. Podia falar um pouco mais, né? Mas já recebi aqui o aviso do pastor. Estamos aqui na hora. Amém, queridos? Deus abençoe vocês. Tem mais 5 minutos para falar dos livros. Né? Deixa eu falar rapidamente aqui dos livros. Como o pastor falou, eu faço parte do Ministério de Reconstruindo os Irmãos do Evangelho. Aí, rapaz, para não ficar com você. Esse ministério que o Senhor, né, ele já tem um tempo, mas como o próprio nome diz, né? O Evangelho precisa ser reconstruído, não. Mas a pregação do Evangelho está muito deficiente. Né? Quando você vai por aí, ou então vê vídeos na internet, você vê que é um Evangelho falso, um Evangelho que não é o Evangelho de Cristo, um Evangelho que é só meio Evangelho, né? Onde Deus é o abençoador, é o bom, e Ele é mesmo, mas Ele também é juiz, Ele também odeia o pecado, Ele também virá julgar, Ele também é santo, é Senhor. Mas o Evangelho que está sendo pregado é um Evangelho onde Deus é um garçom pronto a servir às necessidades das pessoas. E esse não é o Deus que nós servimos. Quem tem vivido atrás desse Evangelho não está se enganando. Né? Está se enganando, está achando que está andando com Deus e não está. E a gente, desse ministério, o Senhor nos deu esse chamado de nós fazermos um evangelismo para dentro. Né? E não, a gente faz para fora, fazemos também, mas o nosso principal foco é o evangelismo para dentro, aonde a igreja está doente,
Nós temos uma igreja inchada, que não cresce, ela incha, que é totalmente diferente. Igreja inchada, uma igreja sem poder, enfraquecida, uma igreja que não sabe, que com conhecimento mínimo do Evangelho, uma igreja que não tem autoridade. Essa é a igreja que está sendo construída no nosso tempo. E há muitos cristãos ali que estão ali muitas das vezes enganados, mas são sinceros. Estão ali com corações sinceros, mas aprenderam errado. Estão sendo levados erradamente, como diz Jesus na parábola do bom pastor. Estão sendo guiados por assalariados. O assalariado não se importa com as ovelhas. Ele não está nem aí com as ovelhas. Ele está só querendo o salário dele. Ele só quer enriquecer as custas do povo. Né? Então ele não se importa com as ovelhas. Então ele não está nem aí. Quando o lobo vem, ele é o primeiro a fugir. E há muitas pessoas que estão sendo guiadas por homens desses. E nós temos entrado, né, não só nas igrejas, com a mensagem, né? Nós temos um canal, nós temos Facebook, YouTube, Instagram, nosso site, a gente disponibiliza muito material ali para fortalecer o ensino do Evangelho, a essência do Evangelho, que o Evangelho ainda é e sempre será porta estreita, caminho apertado, né? Vida de santidade, carregar cruz, né? A Bíblia fala que o sofrimento de Cristo é uma dádiva. E aí você tem uma igreja aí que o slogan dela é o quê? O pare de sofrer. Ela não é? Quem conhece essa igreja que tem um slogan? Pare de sofrer. Ela vem assim, ó, pare de sofrer. Conhece, pastor? Então, o pastor sabe. Depois ele fala para vocês. Né? Como pare de sofrer se o Evangelho é um chamado ao sofrimento? O sofrimento não no sentido de dor física, que pode até ser, mas um sofrer por Cristo, porque amar é sofrer. Amar o próximo, você fazer algo para o irmão que daqui a pouco ele mesmo está falando mal de você, é ou não é sofrer? O amor de 1 Coríntios 13 é esse, é um amor sofredor. Então, viver o Evangelho não é sofrer, mas é um sofrimento que Cristo sofreu. Então, é uma dádiva, é algo que vai engrandecer você. E nós, além da mensagem de público, nós temos entrado também com livros, e nosso Ministério agora de Louvor vai estar compondo também canções, que há muitos livros, né, com conteúdo ruim. Tem com bons livros, tem boas canções, mas tem muitas canções com conteúdos heréticos sendo cantados por aí. Né? Há muitos livros que são transcrições de pregação. Então, se a pregação é humanista, é voltada para o homem, o livro ele vai ser também. Então o Senhor tem nos aberto esse leque para nós entrarmos com material de qualidade para edificar a igreja, para fazer com que a igreja ela consuma algo que vai realmente edificar a vida dela e vai fazer com que ela cresça em Cristo. Porque a nossa intenção não é construir paredes, é gerar Cristo no coração das pessoas. Amém. Porque o Cristo gerado no coração salva a vida. Aleluia. Na dificuldade, na adversidade, a diferença que você vai fazer é o quanto Cristo está gerado no seu coração. É isso que vai te manter de pé. É isso que vai fazer você permanecer firme. É o quanto Cristo está gerado no seu coração. Isso aqui é tudo instrumento para que isso aconteça. Né? Para que Cristo seja gerado nos seus corações. Então eu tenho 2 livros, esse aqui, Dentro da Igreja e Longe de Deus. Fala um pouco disso tudo que eu estou falando, né? As pessoas que estão, muitas pessoas, tem muita gente. Tem muita gente que está dentro da igreja, mas está longe de Deus. O coração está longe, sabe? Os propósitos, por eles estarem ali, são totalmente fora do Evangelho. Estão ali pela sua vida pessoal, pela sua vida profissional, mas não querem compromisso com o reino de Deus. Não querem dar a sua vida pelo reino de Deus, não querem, sabe, há uma dificuldade muito grande de pastores conseguirem pessoas para trabalhar na obra, para assumirem um departamento da igreja, porque ninguém quer compromisso com Deus. As pessoas querem vir ouvir uma boa mensagem, ir para suas casas e ficarem bem. Aí tu vê cultos onde o fogo desce, pastor.
tem cambalhota. Eu não sou contra os dons do Espírito, não. Eu também falo em línguas, eu gosto do poder de Deus. Mas calma aí, o Espírito Santo, quando desce, ele gera transformação. Ninguém, se o poder dele descer aqui agora, eu e você vamos para casa literalmente melhor do que entramos. Mas você vê cultos aí onde o poder cai, né? Mas no dia seguinte as pessoas estão fazendo as mesmas coisas. Estão mentindo, estão falando mal dos outros, estão fazendo fofoca. Que poder de Deus é esse que caiu ali? Não é de Deus, pode ser de outro espírito. Mas o Espírito de Deus certamente não é. Então, irmãos, assim, muito atentos, né? Porque vocês aqui, glória a Deus, recebem uma palavra de Deus, mas fora daqui nós somos alvejados de todos os lados com o evangelho enganoso. Então nós precisamos estar atentos a isso. E esse livro aqui é uma ficção cristã. Quem gosta de ficção, de livros de ficção, esse livro é o primeiro de uma trilogia. Ele fala sobre o momento atual da igreja, que é toda igreja não, desculpa gente, no mundo, né? Ou seja, esse mundo que se prepara para a vinda do anticristo, né? O mundo está se preparando, nunca se viu tanta devassidão, cada dia é um artista novo se falando gay, né? A iniquidade aumentando a passos largos, o amor se esfriando a cada dia. O cenário de Mateus 24 está aí, né? Acontecendo o tempo inteiro, e há muitas movimentações sociais, políticas, que estão dando sinais claros de que nós estamos chegando ao fim, né? E esse livro é um livro que vai despertar você para isso. A história dele vai fazer com que vai despertar você para essa questão de viver a sua vida, trabalhar, estudar. Temos que viver, não sabemos quando Jesus volta, mas você está atento, ligado no que está acontecendo, né? Porque o mundo está se movimentando. É preciso criar-se um caos para que o resolvedor do caos venha. Então o mundo está se movendo, as coisas estão se movimentando, e nós precisamos estar atentos nisso, porque Jesus falou que esses dias seriam como os dias de Noé. As pessoas estariam comprando, vendendo, se dando em casamentos, viria o fim que pegaria muita gente despreparada, e nós não podemos estar despreparados para aquele dia. Ok, gente? Amém. Que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade que o Senhor Deus estar aqui. Dentro da igreja e longe de Deus. E o outro é a aniquilação à última hora. Ok? Se vocês quiserem, no finalzinho ali, eu estou com uns livros ali. Tem marca de cartão, ou pagar em dinheiro, tem desconto, tem um preço mais barato em dinheiro. Enfim, gente, é isso, tá? Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Amém.